vamos falar de um tema que cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a adultização de crianças. O assunto acabou viralizando, né, nas últimas semanas, aí, depois do influenciador Felca denunciar o uso de imagem de menores nas redes sociais. O assunto foi parar na Câmara Federal na quarta-feira. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças. Bom, para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno e as consequências psicológicas sobre este assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga clínica, ela que atende inclusive na Clínica Equilíbrio, né? Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, a Suelen Santos. Suelen, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Massa FM. Bom dia a todos, eu agradeço pelo convite, né? Eu acho que esse tema é de extrema relevância, né? Especialmente a nós psicólogos que já atendemos crianças advinda dessas violações de direitos, né? Então, assim, dentro da academia, até na clínica, a gente já discutia isso, né? Porém, o Felca, né, esse influencer, ele quebrou essa bolha, né? Sim. Parece que era uma bolha onde que não podia se falar muito, né? Então, era uma coisa, talvez, que estava naturalizado. Ou seja, vocês já tinham, tratavam sobre esse tema e esse assunto dentro da clínica ali mesmo. Isso. Porque muitas pessoas ouviram falar sobre adultização. Adultização parece que isso é um assunto novo. Parece que é algo que está acontecendo agora, mas não, isso já vem de um tempo. Isso já vem de um tempo, né? Especialmente porque as crianças, adolescentes e até adultos, eles vêm com consequências dessas violações de direitos, especialmente o abuso sexual, né? A exploração. E também essa questão dos pais darem muitas responsabilidades para crianças e adolescentes que não têm um repertório emocional, cognitivo, comportamental. Isso certo. Já é a adultização. Tá, então, justamente por aí que eu gostaria de começar, para a gente explicar para a nossa audiência, que às vezes ouve falar tanto de adultização, mas não consegue compreender. Ou seja, seria basicamente, ou na prática mesmo, a exposição de crianças, adolescentes em excesso, utilizando roupas mais sensuais, mostrando mais o corpo. Seria como se fosse um adulto mesmo, mas na verdade sendo uma criança sendo exposta ali de uma forma não adequada. Exatamente, porque antigamente a gente... eu até comentei também nas minhas redes sociais, parece que a gente não fugiu muito dos tempos retrógrados, né? Na Idade Média, as crianças já eram vistas como mini-adultos, né? Então, aí, depois, o conceito de infância, ele foi dando mais, assim, dando um nome, dando uma performance, né? Nós fomos estudando dentro da academia, né? Então, já tem estudos já que mais conceitualizados referente à infância. Então, a gente percebe que essa adultização é realmente isso, esse afastamento da criança da infância. Então, ela começa a se comportar como adulto mesmo. E essa mudança de comportamento, ela pode acontecer de forma natural ou espontânea ou não? Ou ela sempre vai ter ali uma influência ou uma permissão de um adulto? Eu digo que tem muita influência. Tem muita influência ali do meio que a criança está. Também tem essa questão da antecipação dos pais também, de quererem darem muitas responsabilidades a essas crianças, ou de muitas vezes que a gente viu na internet dos pais, infelizmente, estarem explorando essas crianças através das mídias, né? De exporem essas crianças, e aí a internet já também é um meio de muita exposição, né? Então, a criança ela vai querendo reproduzir, ela vai querendo imitar o comportamento dos adultos, só que ela não tem esse repertório. É aí que ela fica mais vulnerável para sofrer abusos sexuais também, né? Que a gente pode falar disso também. E falando agora em relação claro, isso traz aí, né, essa questão da criança estar mais exposta e, consequentemente,
isso atrair ou mexer ali com abusadores, exploradores, esse risco Pedófilos, de pedófilos que a gente conhece muito já que existe, né, principalmente nos meios digitais. Agora, falando dos riscos emocionais e psicológicos para uma criança que passa por esse processo da adultização, quais as consequências podem ser ali, afetar essa criança, né? Então, as consequências são infinitas. Primeiramente, a gente fala que a criança ela vai ser exposta a um estresse tóxico, né? O que é esse estresse tóxico? O cérebro da criança não está preparado para receber essas informações, né? Porque através da adultização, a criança também ela é erotizada. Então, ela vai ter um risco aí de sofrer ansiedade, sofrer depressão, sofrer também até um estresse pós-traumático, e sofrer diversos outros transtornos mentais, né? A criança fica com uma janela de oportunidade para desencadear diversos outros fatores, né? Principalmente os transtornos mentais, até também a fobia social, porque essas crianças elas passam a ter um transtorno da identidade, porque como elas são já antecipadas e expostas e até exploradas, ela passa a ter um transtorno de identidade também, ela passa a não se reconhecer. Então, a gente pode ir para uns transtornos de personalidade também, né? Não só a depressão e a ansiedade, né? Os transtornos de personalidade como o transtorno borderline, né? Porque as crianças adultizadas e até erotizadas, elas acabam adquirindo vários transtornos. Então, assim, são inúmeras consequências e é de extrema relevância esse assunto mesmo, porque nós, como profissionais da saúde, a gente precisa trabalhar com a prevenção. Não só nós, como psicólogos também, mas como toda a comunidade, a sociedade, serviço público, né, as escolas, né, todos esses membros aí que podem, né, estar nos ajudando nesse contexto. A gente sabe que às vezes hoje muitos pais aí, por falta de tempo, pela condição que a vida coloca, pela situação que vive, às vezes muitos pais não têm o tempo de qualidade que deveriam ter, né? E a gente sabe que cada realidade é uma realidade, mesmo sabendo que há essa necessidade desse pai e dessa mãe ter esse tempo de qualidade com o seu filho, de estar cuidando, né, de estar orientando, olhando, ver o que a criança, o filho, a filha, o adolescente está acessando na rede social. Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Infelizmente, muitas famílias não têm essa atenção que deveria ter por N motivos, né? Quais os sinais, então, que esse pai e essa mãe podem estar observando nos seus filhos e perceber que talvez ali o seu filho, a sua filha, está caminhando para essa adultização ou já está praticando a adultização, sem sequer que a criança às vezes perceba e até o pai e a mãe esteja percebendo ali no dia a dia? Olha, os sinais, você pode perceber que a criança geralmente vai estar muito isolada, né? Vai estar a criança, geralmente são os adolescentes que começam a afastar nessa fase de adolescência, que os adolescentes começam a se afastar dos pais. Mas as crianças também começam a se afastar muito dos pais, começam a se isolar, começam a ter comportamentos mais sexualizados. A gente observa, e já é um sinal de risco, né? A criança querer estar mais hipersexualizada, muitas vezes ter comportamento até de masturbação, né? Querer pôr maquiagem, querer, né, se comportar mesmo ali, reproduzir não só as meninas, como os meninos também, né? Os meninos são expostos a uma masculinidade tóxica, a se comportar como homem, né? A usar já roupa de homem, né? Colar, pulseira, né? Onde eles também são hipersexualizados e são pressionados a agirem como homem, quando na verdade são crianças, né? E ali a gente já percebe uma adultização, um machismo, né? Então, é importante a gente falar dos homens também. Antigamente, os pais também colocavam esses meninos para ir nesses prostíbulos, né? Que fala para antecipar a sexualidade deles também, né? Então, isso já é uma adultização e um abuso sexual. Né? Não só meninas também que sofrem, a gente percebe o quanto esse afastamento da infância rompe,
né? Rompe até muitas vezes com a realidade de a gente, né, atender no consultório pessoas com inúmeras consequências dessa adultização, dessa exposição muito precoce, né? Sim. Que acaba estressando o cérebro de uma criança que não tem esse cognitivo, esse emocional, esse físico, né? Para estar atendendo esse mundo adulto, para estar dentro desse meio também, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Suelen, para a gente fechar aqui, eu tenho mais 30 segundos. Qual que é o conselho que você pode deixar para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, os pais que estão preocupados em proteger a infância de seus filhos, né? Nesse mundo tão acelerado e tão conectado que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que é conversar mais com os filhos, né? Se aproximar mais dos filhos e também ter esse tempo de qualidade e principalmente que a gente pode dizer é cuidar mais desse celular e muitas vezes até proibir o uso do celular, né? Eu sou a favor da proibição do uso do celular aí para essas crianças e adolescentes, porque as crianças e adolescentes não têm repertório para o uso do celular. Quando a gente fala de rede social é complicado, né? Porque, enfim, a rede social tá ali para ela te entregar um conteúdo de criança e automaticamente mudar para um conteúdo adulto é muito rápido, né? Você não tem esse filtro. Então, realmente é um cenário bastante complicado que a gente precisa entender que a internet, a rede social, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, mas também ela traz algumas consequências que precisamos ficar atentos aí, né? E o cuidado com essas crianças. Sim. 7h17, Suelen Santos, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Isso, viu? eu que Muito agradeço. obrigado. Muito obrigada. Leva um abraço para todo mundo que trabalha contigo lá na clínica também, tá bom? Pode deixar, deixa sim. Tá Obrigada. certo. Obrigado.